Bom, a aula de hoje, então, de língua portuguesa, tem como tema tipos de discurso e narrador. Bom, nós vamos começar pelas orientações, que serão praticamente as mesmas em todas as aulas. E aí o primeiro passo é anotar a pauta e a data no caderno. A pauta e a data estão aqui, eu já vou colocar. Segundo passo, se achar necessário, assista ao vídeo áudio para ouvir a leitura do texto. Nós vamos realizar exercícios de interpretação de texto e conceitos do conto narrativo com base na leitura do texto da página 12 do livro. E aí eu coloquei um link no grupo do WhatsApp para fazendo a leitura, se alguém quiser acompanhar a leitura comigo. E finalmente, no momento de responder as questões, é importante anotar a página, o número da questão. Não é necessário escrever as perguntas e os enunciados, somente as respostas. Pausem o vídeo agora para vocês anotarem no caderno. Vocês vão anotar exatamente o que está aqui, ó. Semana de 4 a 8 de maio, língua portuguesa, nonos anos. Pauta da aula 1. Leitura e interpretação do conto. O nome do conto Aquela Água Toda, do João Manzanello Carrascosa. E estudo dos elementos narrativos, tempo, tipos de discurso e narrador. Então, pausem o vídeo para fazer a anotação. Nós vamos começar, então, a aula a partir, então, de exercícios de interpretação de texto que estão na página 15. Mas antes de começarmos os exercícios, vocês precisam ler o texto que se inicia na página 12. Então, mais uma vez, dá uma olhada lá no link do WhatsApp se você quiser acompanhar a leitura junto comigo. Se não, faça a leitura silenciosa e aí vocês vão responder esses exercícios em princípio, tá? Então, o exercício número 1 diz o seguinte: o que você imaginou sobre o título do conto se confirmou após a leitura? No início, antes da leitura do conto, vocês vão ver um pequeno texto introdutório pedindo para vocês pensarem a respeito do título. Então, esse título do conto, ele te sugere o quê? E aí, tudo isso que você pensou se confirmou depois da leitura? Aí você vai explicar se confirmou ou não, tá? Lembrando que as respostas devem ser de forma completas. Então, comecem da seguinte maneira. Eu imaginei que o título se referia à água da piscina, enfim, a água da vida, e aí por causa de, e aí você explica. Questão número 2. A notícia da viagem dada pela mãe do menino desperta nele que tipo de emoção? Quais emoções ou que tipo de emoção que o menino sente quando ele é informado pela mãe que eles vão viajar? Número 3. O menino demonstra autonomia no momento em que está no mar? Justifique. O que é autonomia? Autonomia é independência. Autonomia é o poder de iniciativa. Então, quando ele está no mar, como ele se comporta? De forma independente, autônoma? Sim ou não e por quê? Tá? Então, lembrem-se de começar a resposta da seguinte forma: o menino demonstra autonomia porque se comporta de forma... Questão número 4. A idade do menino não é mencionada no conto, tá? Então, o enunciado está dizendo que a idade dele não é falada no conto. Aí vem a letra A e pergunta: que ações dos pais criam a imagem do menino como uma criança? O que é que os pais fazem que passa essa imagem desse menino e de uma criança? E aí a letra B pede para a gente analisar essa afirmação abaixo aí e responder se ela contradiz essa imagem do menino, né? Então, aquela água toda pedia uma entrega maior e ele queria se dar inteiramente como um homem. Então, contradizer é dizer o contrário. Então, as ações dos pais criam a imagem do menino como uma criança. E aí, quando a gente diz que ele queria se dar inteiramente como homem, isso é uma afirmação contrária. Por quê? Explique por que essa afirmação ela não concorda com a afirmação da letra A, tá? Se vocês perceberem, a letra A praticamente já está respondida, né? Mesmo sem a gente ler o texto. Bom, depois então das questões da página 12 de 1 a 4, a gente, para resolver o exercício da página 5, da página 15, o exercício 5,
a gente precisa retomar aí alguns conceitos importantes. Então, o conceito sobre o tempo. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico ou interior. Então presta atenção, ó, são dois tipos de tempo. Qual que é o tempo cronológico? Ele se organiza de acordo com a sucessão dos acontecimentos e predomina em relatos de ações nos textos. Ou seja, o tempo cronológico é o tempo real, início, meio e fim, mesmo que ele não aconteça nessa ordem, tá? O tempo psicológico ou interior, ele flui de acordo com o estado de espírito da personagem, é sentido de modo subjetivo, é predominante no relato de lembranças, reflexões e sentimentos. Então, quando o personagem ele está contando, olha, ontem eu fui ao supermercado e me deparei com inúmeras pessoas sem máscaras. Logo após minhas compras, eu decidi que eu não iria naquele supermercado novamente. Então, veja bem, o personagem ele falou o que ele fez e como acabou aquela ação. Que ele foi ao supermercado, viu pessoas sem máscaras, foi embora e decidiu não voltar. Esse é o tempo cronológico, tá? Vamos imaginar nesse mesmo exemplo. Ontem fui ao supermercado e me deparei com inúmeras pessoas sem máscaras e foi então que eu fiquei pensando, como que essas pessoas podem ainda levar na brincadeira essa questão da pandemia? Fico imaginando o número de pessoas que já morreram. Me lembrei ainda de um relato de um colega cujo tio morava em Manaus e faleceu a semana passada. Realmente, essas pessoas estão sendo irresponsáveis. Então, paguei minhas compras e decidi não voltar mais lá. Vejam que no meio da narração do que aconteceu no supermercado, o personagem começou a ter lembranças, a pensar. Ele saiu daquele tempo ali do supermercado e ele foi para um tempo que está dentro da cabeça dele. Por isso que é chamado de tempo psicológico ou tempo interior, tá? Então, essa é a diferença. Bom, aí embaixo está escrito: nos contos psicológicos, o foco é a investigação do mundo interior das personagens em uma tentativa de mostrar seus receios, impulsos e desejos. Mesmo em um conto psicológico, pode ser importante estabelecer com precisão referências do tempo cronológico. Elas contribuem para a coerência do texto e para a compreensão do leitor. Essa segunda parte está dizendo que o tempo psicológico ele é característico de qual tipo de conto? De conto psicológico. Tá? Que é conto que analisa muito a interioridade dos personagens. Mas isso não significa que não haja a ocorrência do tempo cronológico nesses contos psicológicos. Ou seja, os tempos, tanto cronológico quanto psicológico, eles podem acontecer em um mesmo conto, ok? É isso que está dizendo aí. Depois, então, da gente entender essa questão do tempo psicológico, o exercício 5 diz o seguinte, releia o trecho. A viagem longa, o menino nem a sentiu, o tempo em ondas. Ele só percebia que o tempo era o que era quando já passara, misturando-se a outras águas. Então é interessante pegar esse trecho e voltar lá no texto, ver onde ele está, reler o que está escrito antes dele e o que está escrito depois, para nós não analisarmos o trecho de forma descontextualizada. Então vamos lá, pega o livro, pausa o vídeo aqui, pega o livro, vai lá no texto, acha essa frase, esse trecho, e aí leia o que vem antes e releia o que vem antes e releia o que vem depois. E aí vocês vão responder. Esse tempo que vinha em ondas, que ele diz aqui, que ele fala que ele só percebia que o tempo era o que era quando já passaram, misturando-se a outras águas, é o tempo cronológico, é o tempo real mesmo, o tempo da viagem, por exemplo, que ele fez, do início, do meio, do fim da viagem, pode ser em uma dessas três partes, ou é o tempo interior? Será que esse tempo em ondas, ele é um tempo que diz respeito à imaginação do personagem, à lembrança, a emoções e etc, tá? Daí vocês vão responder por quê. O tempo em ondas é o tempo cronológico, já que parará, parará. O parará é a justificativa de vocês. Ou é tempo interior, né? E aí explique por quê. Essa é a questão número 5. Bom, depois então a gente vai para o exercício 6, que é a interpretação de texto.
ainda na página 15, tá? E aí o exercício 6, ele é dividido da seguinte forma, tem um trecho que vocês têm que ler aí. Ao despertar, saltou às horas menores. O lanche no posto de gasolina, as curvas na descida da serra, a garagem escura do edifício, o apartamento com móveis velhos e embolorados. E de súbito, se viu de sunga, segurando a prancha, a mãe a passar protetor em seu rosto. Sossega, vê se fica parado, vê que é a mãe que tá falando aí, né? Então vejam que este trecho, ele é interrompido por esse sinal de travessão aqui, tá? Que inclusive diz respeito ao que está sendo falado anteriormente. Então prestem atenção. O exercício diz para você copiar no seu caderno qual dessas alternativas aqui é a correta, tá? E aí ele fala, o adjetivo menores, ó, de horas, o que é menores aqui? As horas. Indica o quê? Que o relógio marcava as horas de modo errado, que ao despertar o menino passou a intimamente ressignificar as horas, que o menino percebeu que as horas que ele vivia tinham uma importância menor em sua vida. Então analisem, certo? Marcava as horas de modo errado, isso aqui está sendo falado no trecho. Quando ele despertou, porque aqui diz, ó, de súbito se viu, né? Ele começou a ressignificar as horas, ou seja, dar um novo significado a elas. Ou será que essas horas que ele estava vivendo não tinham tanta importância para ele? Porque o que ele foi fazer? Onde ele estava? Qual era a sensação dele de alegria, de expectativa, de ansiedade? Era em relação a quê? E aí analisem o que está sendo falado aqui nesse trecho que está interrompido, tá? Bom, então copiem a alternativa que vocês acharem que é a correta. A letra B diz o seguinte, implicitamente, quais eram as horas consideradas maiores? De forma implícita, ou seja, isso não está escrito aqui, mas pela leitura do texto é claro, né? Horas menores são horas que não são tão importantes, que são insignificantes, e as horas maiores são as horas que para ele tem muita importância. O que é que tem muita importância para ele no texto? Letra C. Na expressão de súbito se viu, de súbito significa de repente. De repente ele se viu de sunga, segurando a prancha. Qual é a percepção desse menino que fica evidenciada em relação ao tempo? A percepção dele em relação ao tempo está ligada a quê? Então veja bem, ó, ele tá lá, ó, ele viveu tudo isso aqui, né? Ao despertar, saltou as horas menores. As horas menores passaram rápido. O lanche que ele tomou no posto de gasolina, as curvas da descida da serra, a garagem escura do edifício, o apartamento. E de repente, olha só que interessante, o que acontece aqui? Ó? O tempo é como se ele tivesse sido quebrado, como se ele tivesse pulado uma parte do tempo, porque de repente ele já está de sunga segurando a prancha. Então, essa percepção dele em relação ao tempo está ligada a quê? Certo? A qual sentimento, a qual vontade que essa percepção do tempo dele está relacionada. Bom, são exercícios de interpretação, lembrando que vocês devem voltar ao texto para poder responder as questões, tá? O próximo tópico que é interessante a gente retomar são os tipos de discurso, para a gente responder a questão 8, tá? Então, quais são os tipos de discurso? São as vozes presentes no texto. Então, eu tenho praticamente duas pessoas que falam no texto. Quem? O narrador e os personagens. Então, o discurso direto é quando os personagens falam diretamente, quando você vê claramente que é o personagem que está falando. A gente viu aqui nesse exemplo do exercício anterior que nós temos aqui, ó, isso aqui é um discurso direto, ó, tá vendo? Isso aqui quem é que tá falando? É a mãe do menino, né? Ó, a mãe, ele se viu de sunga, segurando a prancha, viu a mãe a passar protetor no rosto e aí sossega, vê se fica parado. Isso aí é a mãe dele falando diretamente, né? Então, nós temos aí o discurso direto, que é quando o personagem ele fala diretamente. E a gente percebe que foi o personagem que falou por causa do estilo da letra. O discurso indireto é quando os personagens não falam diretamente, é o narrador que fala por eles, tá? Naquele exemplo é como se o menino dissesse, então ela pediu para eu ficar quieto. E o discurso indireto livre a gente se confunde, a gente não tem certeza quando é
se é o personagem ou se é o narrador que está falando, tá? A gente tem aqui um exemplo de discurso direto, a Mafalda conversando com a amiguinha dela. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. Aí ela diz, é triste ter que bater em alguém, tem razão. A Mafalda bate nela pelo raciocínio dela, enfim. A análise aqui por que é discurso direto? Porque tanto a amiguinha quanto a Mafalda são personagens e elas estão conversando diretamente uma com a outra. No discurso indireto, nós temos o narrador falando no lugar do personagem. Então, eu tenho aqui, ó. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos: amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Este exemplo é um exemplo de discurso direto. Por que eu coloquei? Para nós transformarmos este exemplo em um discurso indireto. Então, aqui, ó, é o narrador que está dizendo. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos. Aqui é o professor falando diretamente, ó, o sinal de travessão e o professor falando diretamente. Amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Se eu quiser transformar este discurso num discurso indireto, como que vai ficar? Ó, já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que no dia seguinte, tô tentando colocar o texto aqui. O professor, ó, já na primeira semana de aula, o professor disse que os alunos iriam entender como eram tratados ali. Então vejam que eu fiz uma modificação verbal. Olha só, nós fizemos aqui uma modificação verbal, ó. Amanhã se transformou. Até eu me esqueci, no lugar de amanhã aqui, o professor disse que no dia seguinte, essa é a forma correta. No dia seguinte, e aí isso acontece quando trava, né? O computador trava, ok, voltando. Bom, aqui. Eu não tô conseguindo colocar, mas enfim, aqui, ó, antes de os professores, antes de os alunos, seria o professor disse que no dia seguinte, no lugar de vocês, a gente coloca os alunos, no lugar de entenderão, iriam entender, no lugar de somos, eram, como eram, e no lugar de aqui, ali. Tá? Por quê? Porque quando eu transformo um discurso direto num discurso indireto, eu faço a mudança de tempo. Então, é como se aquilo que eu estivesse contando fosse passado, tá? Então, o pronome, por exemplo, demonstrativo de proximidade se transforma em pronome que indica distância, verbos que estão no futuro vão para o futuro do pretérito, advérbios amanhã, por exemplo, que eu transformei no dia seguinte, eles têm que dar uma ideia de futuro ainda mais distante, tá? Pronome pessoal que eu uso para me dirigir diretamente a uma pessoa, eu uso pronome de terceira pessoa, no lugar de vocês, os alunos, tá? Verbos no presente vão geralmente para o passado, tá? Bom, esse então é um exemplo de discurso direto que foi transformado em indireto livre. Ai, que lindo! Agora esse aqui ficou aqui, eu vou tirar. Só um minuto, por favor. Bom, ótimo.
O discurso indireto livre é quando a gente se confunde, né? Não tem como a gente saber se é discurso direto ou indireto. Então, esse exemplo aqui do Vidas Secas, ele tem algumas partes que são que estão destacadas, mas o discurso indireto livre ele está nessa pergunta aqui, ó, tá? Então veja bem, o narrador falando sobre o Fabiano. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra. Cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca, difícil, o reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhinha como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, um homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir, isso lá era jeito de tratar empregado. A gente vê que essa pergunta com um tom de indignação, pedir, isso lá era jeito de tratar empregado, pode ser tanto o narrador, que conhece muito bem o Fabiano, que conhece muito bem o personagem, e aí se ele fica indignado no lugar do personagem, como pode ser o próprio personagem, tá? Então, o discurso indireto livre não tem como a gente afirmar se é o narrador que está falando ou se é o personagem. Aí o exercício número 8 vem. Como as falas em discurso direto são representadas no conto Aquela Água Toda? Em sua opinião, por que o autor faz essa opção? Bom, eu até já, se vocês voltarem o vídeo aí, eu até já mostrei onde tem discurso direto e de que forma que eles apareceram, tá? Então, vocês têm que procurar no texto quando é que os personagens falam, a mãe do menino, ou o menino, ou o pai do menino, e como que essas falas estão sendo representadas. As frases estão em itálico, tem travessão, tem aspas, como que elas estão destacadas no texto, como você sabe que aquilo ali é um discurso direto, que aquilo ali são os personagens falando, e por que, né, que você acha que o autor escolheu essa opção. Vocês perceberam que nós pulamos o exercício 7, tá? Foi proposital. Bom, outra noção que é importante saber para resolver o exercício 9, né? O que é narrador onisciente? O narrador onisciente ele revela o mundo interior, o pensamento íntimo dos personagens, sem delimitá-los com o uso de aspas ou de travessão. Então, quando o narrador ele fala sobre um aspecto interior do personagem, é porque ele é onisciente, ele conhece aquele personagem lá na sua intimidade, sem o personagem dizer a ele, tá? Esse é o narrador onisciente. Aí a questão é, a respeito do tipo de narração presente no conto, qual é o foco narrativo? O foco narrativo é primeira ou terceira pessoa. Ou seja, a narração em primeira pessoa é o personagem contando a história dela. A narração em terceira pessoa é o narrador contando a história de outra pessoa, de um personagem. Pega um trecho do conto lá e coloca esse foco narrativo. Cuidado! A gente quer saber o foco narrativo predominante no texto, tá? Não é porque pode aparecer primeira pessoa em algum trecho do texto que você vai achar que é um foco narrativo em primeira pessoa. Então, toma cuidado. Letra B. Qual é o tipo de narrador presente no conto? Ele é onisciente ou observador? O onisciente é aquele que nos revela a intimidade, ele conhece os seus personagens lá no íntimo, ele sabe o que os personagens estão pensando, eles sabem o que os personagens sentem, eles revelam características sobre o caráter desses personagens. E quando ele é observador, ele só nos conta aquilo que ele vê, aquilo que ele observa, não aquilo que ele sabe, tá? Explique sua resposta e justifique por que esse tipo de narrador foi utilizado, tá certo? Então, olha, se vocês prestarem bastante atenção nas orientações que foram dadas e fizerem uma boa leitura do texto, esses exercícios, eles não têm um grau de dificuldade muito grande, tá? Então, o próprio tipo de conto, quando a gente começou a falar lá sobre tempo psicológico, tempo cronológico, você já dá um monte de dica. Bom, finalmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão anotar o número da questão, a página onde ela se encontra, e aí nós teremos plantões durante a semana, tá? Os professores de português ficarão de plantão para resolver aí as dúvidas de vocês na realização desses exercícios, ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê.